Vocês notaram o que o presidente do Brasil falou na reunião que teve com o presidente dos Estados Unidos? Vocês observaram as suas colocações sobre a necessidade urgente do estabelecimento de uma nova ordem? Se você não assistiu, assista agora e daqui a pouco nós voltamos para comentar esse fato. Eu poderia encerrar esse vídeo agora. Vocês já viram, vocês assistiram. Vocês viram que o presidente disse que a necessidade de uma governança mundial é urgente. Vocês viram que ele falou com bastante entusiasmo, bastante ênfase, que ele falou que as medidas para que essa governança haja, para a salvação do planeta, para que essas medidas sejam implementadas e realmente obedecidas, então é preciso uma governança mundial. Isso é urgente, ele falou, essa necessidade é extrema, é necessário alguém que faça essa liderança, alguém que seja o líder mundial. E eu pergunto a vocês, vocês acham que o líder mundial para essa governança, dessa nova ordem mundial, não já está escolhido? Não sabemos nós, os cristãos, que se trata do papado? Não sabemos nós que todos os protestantes apóstatas, todos aqueles que observam apenas parte da Bíblia, eles se unirão com aqueles que promovem as coisas relacionadas, aqueles que acreditam na vida após. Vocês entendem? E eles acreditam na vida após, e eles também quebram os mandamentos, eles também não obedecem os mandamentos completos de Deus, são o que se chama de protestantes, o protestantismo apostatado. Todo esse grupo religioso, junto com o catolicismo, junto com aqueles que se rebelam contra a pura palavra de Deus, esses formam a Grande Babilônia. E essa Grande Babilônia se unirá para que a imposição da nova ordem mundial seja estabelecida. Com essa nova ordem mundial estabelecida, no qual o presidente falou que é urgente, é necessário, é preciso para a salvação do planeta, não somente o líder já está escolhido, como também o plano de ação já está escolhido. Porque todas as vezes que esses líderes mundiais se reúnem, então a cartilha da salvação do planeta é a Laudato Si, a encíclica Laudato Si, que fala que para salvar o mundo, para salvar o planeta das emissões de carbono, é preciso descansar um dia. E esse é o dia, segundo eles, o dia de domingo. Então, o cumprimento profético está às portas. As profecias estão se cumprindo perante os nossos olhos, mas o povo está dormindo. Ah, como anseia Deus que o povo desperte. Ah, como anseia Deus que o povo realmente acorde. Haverá um avivamento genuíno, verdadeiro, e haverá também um falso avivamento. Longe de mim julgar aqueles que estão reunidos por vários dias lá em Asbury, creio que é esse o nome do local onde vários cristãos estão reunidos. Longe de mim julgá-los, mas haverá um falso avivamento e um verdadeiro avivamento. O falso avivamento é um avivamento modinha, porque está todo mundo falando. É o avivamento que está sendo mostrado na televisão, nas mídias sociais. Ele envolve muitos louvores estranhos, como o Senhor falou em sua palavra, para longe de mim com o estrépito das vossas músicas. Porque eles louvam
mas não obedecem os caminhos do Senhor, não seguem a sua lei, não representam a Jesus genuinamente com um amor profundo e real. Então haverá um falso avivamento e haverá também o verdadeiro avivamento. São pessoas que guardam os mandamentos do Senhor, independente de denominação cristã, eles guardam os mandamentos do Senhor e eles revelam o caráter de Cristo em suas vidas. Quando se olha para essas pessoas, é como se estivesse olhando para Jesus. Quando se vê a maneira que essas pessoas falam, quando se vê a maneira como essas pessoas agem, quando se vê a maneira como essas pessoas comem, quando se vê a maneira como essas pessoas se relacionam, quando se vê a maneira como essas pessoas são solidárias, elas praticam a renúncia de suas vidas e vivem para os outros. Quando se vê isso tudo, é como se estivesse vendo Cristo vivo, real. E esses serão realmente cheios de poder e reavivados poderosamente nos últimos dias. E quanto a mim, será que as pessoas veem Jesus Cristo em minha vida? Meu jeito de falar, meu semblante, os meus assuntos, a maneira como eu amparo os outros. Será que as pessoas veem Jesus Cristo em mim? Será que as pessoas veem Jesus Cristo em você? Ah, meus queridos, não se enganem, pelo amor do Pai Celestial, não se enganem, não é somente guardar sábados, lei de Deus e devolver os dízimos, não. Porque os escribas e fariseus que crucificaram a Jesus, eles faziam isso. É preciso muito mais, e esse muito mais foi o exemplo que Cristo deixou. Uma vida de amor, de renúncia, uma vida de atenção ao próximo, uma vida que abandonemos esse lado medíocre de correr atrás simplesmente das coisas desse mundo e que passemos então a parar de olhar o nosso próprio umbigo e ver aqueles que estão sofrendo. O Senhor disse: se vocês fizerem isso, se vocês pararem com essa religiosidade sem fundamento, se vocês pararem com essa frivolidade, se vocês pararem com essas cerimônias vazias, se vocês pararem com toda essa coisa e praticarem o verdadeiro jejum, então a luz de vocês, essa luz se expandirá, essa luz começará a fluir, essa luz começará a transbordar do seu ser e você será um cheiro de vida para vida e não um cheiro de morte para morte. Ah, meus queridos, quantas vezes como pastor nas igrejas fazia um apelo chamando aos jovens que queriam dedicar um ano ao Senhor, e quase não vinha ninguém. Chamando pais de famílias a se comprometerem com o Senhor e a dedicarem as suas vidas ao Senhor, e quase ninguém vinha, pouquíssimas pessoas vinham. E nós sabemos, meus amados, que aquele que não é missionário não entrará no reino de Deus. O reino de Deus é composto somente de missionários, seja atravessando os oceanos, seja atravessando os continentes, ou seja atravessando a sua rua, a sua esquina, para pregar esse evangelho. Não teremos pessoas que não são missionários no reino de Deus, porque quem realmente acredita na graça, quem realmente acredita no amor de Jesus, quem realmente acredita e vive esse amor, ele sai falando para os outros, ele sai curando os outros no poder do Espírito, ele sai distribuindo de literaturas, ele sai reservando um espaço para Deus. Meus amados, prestem bem atenção, eu vou terminar esse vídeo. Tudo que os Estados Unidos fazem, o Brasil é como se fosse um macaco imitador. Eu não sei nem
como comparar esse país. Vocês viram que há anos atrás assumiu um presidente de direita, passou um período de tempo e aí voltou agora um outro, foi eleito então um de esquerda. Vocês notaram que isso aconteceu no Brasil? Há alguns anos atrás foi eleito um presidente de direita e após eleito um presidente de esquerda. Vocês notaram que houve uma invasão no Capitólio e essa invasão destruíram tudo lá. E depois vocês notaram que aqui no Brasil também, da mesma forma, houve depois das eleições um quebra-quebra lá na sede do governo em Brasília. Vocês já viram como é ridículo a nossa nação? Vocês já viram como falta inspiração de homens e líderes nesse país para fazer algo novo, mas a gente só copia o que acontece na América? Então vocês se preparem. Vocês e eu, nós nos preparemos, porque tudo que acontece lá, logo depois, é feito fielmente no país das bananas, na República das Bananas. E eu quero dizer a vocês o seguinte, meus amados, muito se fala que os Estados Unidos sofrerão muito porque é a sede da besta, da segunda besta. Muitos falam isso, mas eu quero dizer a vocês que esse país, os que são fiéis, irão passar dias muito difíceis, porque quando a segunda besta começar a exercer todo o furor de sua ira atrás daqueles que são fiéis a Deus, vocês não podem imaginar o que vai acontecer nesse país aqui. Vocês não podem imaginar. O Espírito de profecia diz que coisas muito estranhas vão acontecer. O Espírito de profecia diz que quando o Espírito Santo é retirado, coisas inimagináveis, em outras palavras, que a nossa mente não consegue captar, irão acontecer. Você está preparado, meu amado, minha amada? Eu quero ler para vocês algo de esperança. Eu quero ler para vocês algo maravilhoso. Eu quero pedir que você se aposse dessa promessa, em nome de Jesus. Mas faça a sua parte. Porque essas promessas, todas as promessas de Deus, elas têm uma condição para receber. E eu espero que não aconteça com você o que está escrito na palavra de Deus. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que isso não aconteça com você, meu amigo, minha amiga. E agora se alegre, por favor, nessa maravilhosa promessa que nos diz assim. Isaías 62, verso 10, diz assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei em Sião, a filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o galardão e a sua obra diante dele. E lhe chamarão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Aleluia! Quão grandes são as misericórdias do Senhor. Hoje eu quero relatar que estou com o coração quebrantado, porque um amigo meu, com menos de 50 anos de idade, simplesmente foi dormir e não acordou. Muitos estão passando por isso. Vão dormir e não acordam mais. Esse pode ser meu último vídeo que eu estou fazendo. E esse pode ser o último vídeo que você está assistindo. O que você fará de sua vida? Desperta, igreja. Acorda, pois chegou o tempo.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.